O tema da nossa aula de hoje é teorias evolutivas. Afinal de contas, as evidências de evolução, como análise de fósseis, anatomia comparada, provam que a evolução realmente acontece. Mas aí surge uma pergunta: por que a evolução acontece e como ela acontece? Então, esse é o foco da aula de hoje, ok? Bom, pessoal, foram elaboradas muitas teorias ao longo desse tempo todo, né? Então, muitos cientistas, outros indivíduos não tão cientistas assim, mas nós vamos abordar somente aquelas teorias mais importantes. Tá? E vamos começar falando de um camarada muito especial quando se trata de evolução. E vamos começar a falar sobre o Lamarckismo. Jean-Baptiste Lamarck, né, nasceu em 1744, morreu em 1829, tá? E o Lamarck foi um dos primeiros evolucionistas. Na realidade, ele não foi o primeiro, mas ele foi um dos mais importantes, porque ele acabou popularizando essa preocupação em se estudar e tentar estabelecer parâmetros, né, sobre a evolução. Então, esse Lamarck, às vezes, ele é um pouco ridicularizado, injustamente, porque ele foi um cientista brilhante, muito brilhante mesmo, tá? E foi um dos precursores do estudo assim sistematizado da evolução. Tá? Então, segundo Lamarck, a evolução acontece pela lei do uso e desuso. Então, toda vez que aparecer lei do uso ou desuso, é uma referência ao Lamarck. Então, ele dizia o seguinte: o ambiente cria as dificuldades. Ao mudar, o ambiente gera dificuldades, adversidades, e os seres vivos acabam se esforçando para poder superar essas dificuldades para resolver os problemas. Tá? E nesse esforço, eles produzem alterações no corpo. Tá? Então, essas alterações são incorporadas ao indivíduo, tá? E também transmitidas aos seus descendentes. Então, esse é o pensamento do Lamarck a respeito da evolução, de como a evolução acontece, tá? E que é conhecido como lamarquismo, como eu disse para vocês, tá? Ele não foi o primeiro evolucionista. Tá? Na realidade, nessa época do Lamarck, era chamado de transformismo. Transformismo, né, em contraposição com o fixismo. Então, aquelas pessoas que defendiam a tese de que os seres vivos não mudam ao longo do tempo eram os fixistas, né? Defendiam o fixismo. Tá? E quem, né, pregava o contrário, que os seres vivos mudam, é chamado de transformista. Nome assim, um pouco esquisito para a nossa época, né? Mas só depois é que acabaram sendo chamados de evolucionistas. E quando eu digo que, né, às vezes, as pessoas são um pouco, principalmente nas escolas, né, para fazer um contraponto com as leis do Darwin, às vezes as pessoas são injustas com o Lamarck. Tá? Então, convém lembrar que ele é de uma época que não havia muita base de estudos. Você não tinha, assim, nada para pesquisar. Tá? Então, não existiam as bibliotecas com as informações que a gente tem hoje. Então, ele teve que começar basicamente do zero. Para vocês terem uma ideia, ele é pré-experiência pescoço de cisne, tá? Do Pasteur. Então, por incrível que pareça, o Lamarck ele era adepto da geração espontânea. Ele acreditava na geração espontânea. E não ache isso absurdo, não, porque isso era predominância no meio científico da época. Então ele tinha um monte de dificuldades, porque não tinha de onde partir, não tinha uma base estabelecida, né? E ele, assim, um cara, ele não era plebeu, né? Muitos acham que ele era nobre, mas ele não era nobre. Ele seria correspondente a um cara da Idade Média hoje, tá? Então ele lutava por recursos, inclusive num determinado momento ele não conseguiu bancar suas pesquisas. Ele acabou indo para o exército, né? Foi militar por um certo tempo, facilitou sua vida, tá? E ele não se envolveu só com a evolução, não. Ele era um estudioso da flora, né? E lançou um livro muito interessante para a época sobre a flora francesa. Tá? Então isso lhe rendeu algum dinheiro e permitiu que depois ele tivesse uma vida um pouco mais tranquila, né? E também que custeasse, né, as suas pesquisas. E aqui, né, um exemplo moderno de adaptação para as ideias do Lamarck. Então muita gente fala
que ele deu esse exemplo da girafa, mas ele nunca deu esse exemplo, ele nunca usou esse exemplo para poder, né, fundamentar a sua tese. Tá? Então, inclusive, né, essa tese dele de usar e desusar, ou seja, se você tem uma dificuldade e usa muito uma estrutura do corpo, ela tende a se desenvolver. Se numa dificuldade, uma determinada parte do corpo, né, não é usada, ela tende a atrofiar e até desaparecer. Tá? Então, assim, se você usar do imediatismo, isso até tem fundamento, tem base, né? Porque imagina só, você usa muito o seu braço, a musculatura tende a desenvolver. Se você não usa o braço, a musculatura tende a atrofiar. Então, se você não tem uma base, né, muito eficiente assim para poder pesquisar, né, dados confiáveis, tá? Só de olhar na base do imediatismo você também vai se confundir. Tá? E ele dizia que, né, quando você adquire essas características novas, elas não só incorporam a você, mas também são transferidas para os seus descendentes. Então, aqui, modernamente, a gente acabou, né, adaptando o exemplo da girafa. Então, para poder colocar a evolução, a hipotética evolução da girafa, né, de acordo com as ideias lamarquistas, então seria mais ou menos o seguinte, ó, então você tem uma população de girafas, tá, e elas são herbívoras, né, se alimentam das folhas das árvores, e à medida que elas vão se alimentando, né, as folhas vão ficando cada vez mais altas, os brotinhos tenros que elas gostam mais, vão ficando sempre mais alto, né? E elas vão esticando o pescoço, né, para poder, né, alcançar esses brotos. E à medida que vão esticando o pescoço vai ficando cada vez maior. E ela transfere isso para os seus filhos. Quando os seus filhos fazem o mesmo esforço, também fica com o pescoço cada vez maior e transfere para os filhos e assim por diante. Então, esse esforço vai cada vez mais aumentando, né, o pescoço da girafa, tá? E cada pedacinho a mais de pescoço que o indivíduo consegue é transferido para os filhos. Claro que hoje a gente sabe que não acontece isso, né? Tá? Então, mas assim, basicamente, para poder resumir as ideias do Lamarck, é isso. Então, quando o ambiente muda, ele estimula as alterações no corpo, ele cria dificuldades e o indivíduo, né, para poder superar essas dificuldades, altera o seu corpo, tá? Então, estimulados pelo ambiente. Tá? E aí essas mudanças, essas coisas adquiridas, né, acabam sendo transferidas para os descendentes. Tá? Então, basicamente, essa é a ideia do Lamarck sobre evolução. Tá? Talvez o maior furo mesmo dele, tá? Tem a ver com a transmissão das características adquiridas, porque logo depois do lançamento dessa tese do Lamarck, né, cientistas já comprovaram isso. Tá? Que realmente não dá para acontecer. Fizeram experimento com rato, cortaram o rabo do rato, né? E os ratos sem rabos não passavam essa característica para os filhos, certo? Mas pensando nessa época, tá? A gente até desculpa, né? O Lamarck, né? Bom, um outro evolucionista muito importante, talvez o mais importante dos evolucionistas, tenha sido Charles Darwin. Então, o Darwin, né? Charles Robert Darwin nasceu em 1809. Morreu em 1882, e foi talvez o autor da teoria mais importante até hoje sobre a evolução, a teoria da seleção natural. Então, ao contrário, né, do Lamarck, o Darwin não teve tantos problemas assim, não. Ele era de uma família abastada, com dinheiro, próximo da coroa inglesa, né, muito inteligente. Logo cedo, ele já se interessou pela pesquisa, com 15 anos ele já era um pesquisador, já tinha, né, vários estudos sobre insetos e muito mais. Tá? E a sua família podia bancar tudo isso. Tá? Inclusive ele se formou em Cambridge, né? E ainda muito jovem, ele ganhou de presente da coroa inglesa, né, uma viagem pelo mundo, né, principalmente pelo mundo tropical, e que durou quase 5 anos. E nessa viagem ele coletou dados, né, que serviu como base para ele elaborar sua tese, né, que foi lançada no livro Origem das Espécies. Tá? Então, ele demorou mais tempo, já viu uma base maior, tá? Ele sofreu influência de muitos indivíduos, inclusive o Malthus. Aquela ideia do Malthus que a população cresce em progressão geométrica, mas que a produção de alimento cresce em progressão aritmética, né, que impactou o mundo mesmo no século XIX, tá, interferiu demais na elaboração das ideias do Darwin. Tá? Então ele passou, nessa viagem ele passou pelo Brasil, né, 2 vezes, né, pela América do Sul, no lado do Pacífico, né,
Equador, nas Ilhas Galápagos. Tá? Então ele, depois, ao voltar, passou pela África, passou pela Oceania, Austrália, né? Tá? Mas talvez o lugar que mais tem impactado o Darwin e contribuído para os seus estudos tenha sido as Ilhas Galápagos. Daí ele teve contato com os tentilhões, com as tartarugas, né? E né, ele acabou coletando muitas informações e depois, com tranquilidade, elaborou direitinho, né? E surgiu a teoria, né, da seleção natural. Então, segundo Darwin, o ambiente seleciona os indivíduos mais aptos de uma população. Então, se a gente fosse, né, utilizar, né, aquela ideia da girafa, que serviu para ilustrar as ideias do Lamarck, né, então, aqui, para ilustrar as ideias do Darwin, seria mais ou menos assim, olha, tá? Você tem uma diversidade de girafas, e essas girafas, algumas têm pescoço mais longo, outras pescoço mais curto. E nessa briga por conseguir o alimento na copa das árvores, ele ficando cada vez mais alto, as girafas de pescoço mais longo levavam vantagem. E as girafas de pescoço mais curto acabavam não tendo acesso à alimentação. Sem alimento, aquelas de pescoço mais curto acabavam morrendo, desaparecendo. Então, com o passar do tempo, tá, a característica pescoço longo foi favorecida. Então, animais com essa característica, com essa aparência, acabavam sobrevivendo, tá? E ao passo que os indivíduos de pescoço mais curto não sobreviviam porque morriam de fome. Então, basicamente seria isso, olha, tá? As mudanças ambientais criam dificuldades. Olha, isso aqui coincide com as ideias do Lamarck. Então, o ambiente muda e cria dificuldades. Quando esse ambiente muda, tá, e cria dificuldades, exerce a pressão em cima de uma população. Tá? E uma coisa que foi muito clara para ele é que numa população, então primeiro a gente tem que saber o que é uma população. É um conjunto de indivíduos de mesma espécie que vivem no mesmo local, no mesmo ambiente, compartilhando os mesmos recursos. Então, quando esse ambiente muda, afeta toda a população, tá? Criando dificuldade para todo mundo. Tá? E aí, aqueles indivíduos diferentes que têm características mais favoráveis, que facilita a superação do problema, acabam sobrevivendo, eles são favorecidos. E os indivíduos que não têm essas características favoráveis adaptativas acabam desaparecendo. Tá? Então, é a sobrevivência do mais apto, que tem características mais adaptativas. Então, esses indivíduos que sobrevivem, eles tendem a reproduzir e passar essas características para os seus descendentes. Então, essas características selecionadas, elas tendem a prevalecer na população. Então, o Darwin conseguiu enxergar isso, como eu disse para vocês, né? Ele teve muito tempo, teve recurso para poder coletar dados, tá? Então, essa é a ideia mais aceita, tá? Em comparação com a teoria do Lamarck do uso e desuso e transmissão dos caracteres adquiridos. Só que tem um detalhe interessante. Tá? O Darwin também acreditava na transmissão das características adquiridas. Só que ele não tinha muita certeza. Tá? Tanto é que ele elaborou, né, essa teoria, ele colocou num outro livro que não o Origem das Espécies. Ele resolveu não misturar porque ele não tinha certeza. E foi um passo acertado dele, porque senão poderia ser uma mancha, né, na tese sobre a origem das espécies da seleção natural. Tá? Então, de acordo, né, com o Darwin, a evolução é operada pela seleção natural. Então, você tem as mudanças ambientais criam dificuldades e exerce uma pressão seletiva sobre uma população. Então, nessa população, existe diversidade, existe variabilidade de características. Então, essa pressão, essas dificuldades vão selecionar os indivíduos mais aptos. Tá? Então, essa é a ideia do Darwin, né? Que prevalece sobre a ideia do Lamarck, e tá certo? Então, é isso que a gente adota, basicamente, para ter como teoria evolutiva principal. Bom, e é muito comum no vestibular, gente, uma comparação com as duas teorias, questões abordando, né, a comparação entre o lamarquismo e o darwinismo. Notem, tá? Existem coincidências entre as ideias dos dois. Então, para os dois, é o ambiente que dá rumo para a evolução. Porque lembra o Lamarck? Tá? Então, ele dizia que o ambiente moldava e criava dificuldades. E para poder superar as dificuldades, os indivíduos acabavam alterando o corpo, né? Então, ele não considerava a possibilidade de extinção.
tá? Mas, é claro, as mudanças que aconteciam no corpo do indivíduo eram no sentido de resolver os problemas criados pelo ambiente, tá? Então, para o Lamarck, para o lamarckismo, o ambiente estimula as mudanças no corpo do indivíduo. Já para o Darwin, realmente, o ambiente também cria, né, ou criava, né, de acordo com as ideias dele, tá, as dificuldades. A mudança ambiental cria dificuldades, tá? Só que essas dificuldades, esses problemas ambientais, servem só para selecionar os indivíduos mais aptos. Então, o ambiente seleciona as mudanças. Ele não direciona, tá? Ele não cria as mudanças, ele apenas seleciona. E aqui uma dúvida clássica, né? Que provoca embate entre o lamarquismo e o darwinismo. Então, uma dúvida clássica, né, que às vezes até é usada em forma de trocadilho. Então, o gafanhoto é verde porque vive na grama ou vive na grama porque é verde? Então, uma dessas afirmativas está de acordo com a ideia lamarquista e a outra de acordo com as ideias darwinistas, tá? Então, o gafanhoto, né? Na grama, a gente sabe, né? Olha, ele verde, a grama verde, dá uma ótima camuflagem. Mas se a gente fosse aplicar, né, essa explicação para as ideias lamarquistas, a gente diria que o gafanhoto é verde porque vive na grama. Então, para viver na grama, ele ficou verde para poder se camuflar. Agora, segundo as ideias lamarquistas, seria diferente, né? Ele vive na grama porque é verde, ou seja, ele já nasceu verde. E ele vive na grama com facilidade justamente por ser verde. Não é o fato de. Não é uma proposta dele, ó, vou viver na grama e vou ficar verde, não. Tá? Ele se deu bem. Por ser verde, ele se deu bem na grama porque ele se camufla. Tá certo? Bom, e modernamente, porque Lamarck, século XIX, Darwin, século XIX. E aí se pergunta, e modernamente, o que a gente tem sobre a evolução? Tá? Então, a explicação moderna para a evolução está numa teoria que a gente chama de teoria moderna da evolução, neodarwinismo ou teoria sintética da evolução. É o que se tem de mais moderno, tá? E de onde vem isso? Primeiro, uma explicação que é necessária. Neodarwinismo e a teoria sintética da evolução não são exatamente a mesma coisa. Quando se trata de vestibular, quando se trata de preparo para o vestibular, a gente pode tratar como sendo a mesma coisa, tá certo? Mas historicamente não. Então, o neodarwinismo, na realidade, foi uma tendência que surgiu logo depois da morte. Aliás, ainda o Darwin ainda era vivo. Então, ela foi liderada, um movimento liderado por um discípulo do Darwin, chamado Joe Romanes. Então, esse cara, ele começou a tentar explicar a fisiologia corporal, né, de acordo com a teoria da seleção natural. Porque o grande foco, né, da seleção natural do Darwin foram as características anatômicas, a seleção de características anatômicas, né, mais adaptativas. E ele, né, esse Joe Romanes, acabou, né, focando um pouquinho mais na fisiologia, no funcionamento. Inclusive, ele tentou, sem muito sucesso, explicar, né, o desenvolvimento do nosso sistema nervoso, do nosso cérebro, do cérebro humano. Tá? Então, esse movimento é que foi chamado de neodarwinismo. E aí, logo no início do século XX, né, foram redescobertas as pesquisas do Mendel de genética. E os cientistas, né, se envolveram com a genética, né, os genes, e aí apareceu o conceito de mutação. Então, houve um momento, inclusive, que os cientistas esqueceram um pouco a teoria da seleção natural. E já estavam atribuindo quase que totalmente o processo evolutivo ao que eles chamaram de mutacionismo, só a genética. Então, eles pregavam, né, que as mudanças que aconteciam nos seres vivos, a evolução, era obra só da genética, de alterações nos genes. Tá? Depois, com o tempo, com estudos mais específicos, né, com coisas mais aprofundadas, se chegou à conclusão, né, que, na realidade, eram as duas coisas juntas, né? As mudanças, alterações genéticas que os seres vivos sofriam, tá? E também a seleção natural. Então, quando juntaram essas duas teses, é que ficou chamado de teoria sintética da evolução. Esse sintético aí no sentido de ter juntado as teorias. Tá? Então, isso foi ainda entre os anos 20 e os anos 30, e de lá para cá,
muitas teses, né, foram elaboradas sobre a evolução, muitos estudos foram feitos, né, se tiraram muitas conclusões, então tudo isso foi acrescentado, tá, a essa teoria moderna da evolução. Agora, basicamente, o que, que a gente tem, né, de esqueleto na teoria moderna da evolução? As ideias do Darwin. Vejam bem, o que a gente tem aqui, ó, nesse esqueleto básico, são as ideias do Darwin, da seleção natural. Olha, mudanças ambientais criam dificuldades que exercem uma pressão, né, seletiva em cima de uma população. Tá? Então, essa pressão, essa dificuldade, acaba selecionando os indivíduos mais aptos. Então, uma coisa que o Darwin frisou muito, que é importante que a gente mantenha, tá, é a diversidade na população, a variabilidade de características. Então ele percebeu, principalmente, né, quando ele passou pelas Ilhas Galápagos, quando ele analisou um pássaro, né, um tipo de ave, chamada de tentilhão. Então, nesses tentilhões, acabou assim funcionando como um despertar para esse lado do Darwin sobre a diversidade e de onde que ela poderia ter surgido. Tá? Mas ele não chegou, né, a tirar conclusões concretas. Então, por exemplo, eram várias ilhas, né, o arquipélago de Galápagos, e ele notou que existiam variedades dessa ave. Ele notou que eram parentes muito próximos, né, eram muito próximos, mas que principalmente havia diferença nos bicos. Em cada ilha, tá, os pássaros tinham bicos diferentes. Tá? E aí ele chegou, né, e acabou e ele concluiu, né, que essas diferenças de bicos tinham a ver com a alimentação. Então, em cada tipo, em cada ilha, ele encontrou um tipo de alimento diferente usado por esses tentilhões. Então, ele chegou à conclusão que o alimento havia selecionado os tipos de bicos. Tá? Então, a diversidade, a variabilidade de características sempre foi um norte para as pesquisas do Darwin. Tá? Mas ele não sabia sobre a origem. Hoje a gente sabe, né, que essa diversidade, essa variedade de características está relacionada com a variabilidade genética. Tá? Mas ele ainda não conhecia a genética. Na realidade, ele teve acesso aos trabalhos do Mendel. Ele teve acesso, mas ele não deu muita bola, não. Talvez se ele tivesse dado mais bola, tivesse se importado mais com os trabalhos do Mendel, tá? A sua tese tivesse ficado até mais brilhante do que foi. Tá? E aí, quando no século XX fizeram as descobertas sobre a genética, conseguiram explicar a origem dessa diversidade, dessa variabilidade. Então, os cientistas concluíram, né, que essa diversidade toda numa população, as diferenças que tem numa população, tá, apesar dos indivíduos serem da mesma espécie, é proveniente de mutações, né, alterações nos genes e também das recombinações gênicas, o embaralhamento dos genes. Então, hoje, né, à luz de tanta informação, a gente sabe que as mutações, elas trazem características novas. Quando o gene muda, produz coisas novas. Então, o único evento produtor de diversidade que traz características novas é a mutação, certo? Mas essas características novas, elas podem ser embaralhadas. E é aí que surge o que a gente chama de recombinações gênicas. O principal fator gerador de recombinação gênica é o crossing over, aquele embaralhamento que acontece na hora de formar os gametas. Tá? Mas existem outros fatores, como a própria fecundação, tá? E se lembram da segunda lei de Mendel? Então, então, a segregação dos cromossomos homólogos na segunda lei de Mendel também é um fator que gera diversidade. Então, quando se juntou, né, como esqueleto principal a ideia da seleção natural produzida pelo Darwin, tá, e os conhecimentos modernos explicando sobre como surge a diversidade populacional, apareceu a teoria moderna da evolução, que é o que a gente tem hoje, né, de vanguarda, explicando como que a evolução acontece e principalmente por que ela acontece. Então, a seleção natural do Darwin é o que acabou prevalecendo, né, sobre a teoria do uso e desuso com transmissão das características adquiridas do Lamarck. Então, na seleção natural, a gente tem um exemplo aqui, clássico, né? A gente chama de melanismo industrial. Então, o que a gente está vendo aqui, ó, é um tipo de mariposa, uma espécie de mariposa chamada Biston bitulari. Tá? Então, essa mariposa, muito comum na Inglaterra, tá? Ela foi estudada
ela foi analisada ao longo de um certo tempo, né? E a história evolutiva dela é muito elucidativa para nós. Então, a gente tem, dentro dessa população, duas variações básicas. A variedade melânica, né, que é escura, e a variedade clara. Então, a gente não sabe exatamente o que aconteceu primeiro. Tá? Se quem surgiu primeiro foi a variedade melânica ou se foi a variedade clara. Mas a gente sabe, né, que havia uma população original, uma dessas variedades é que era original, tá? E que depois uma mutação trouxe a outra variedade, certo? Tá? Mas, né, a gente está vendo aqui um exemplo de como a mutação, né, ou as mutações, podem levar ao surgimento de diversidade e variabilidade, que hoje a gente sabe que é genética, mas que o Mendel não sabia. Bom, e que história evolutiva é essa da Biston bitulária? Ah, essa história aqui, né, ela foi analisada na região industrial da Inglaterra, praticamente o berço da Revolução Industrial, ali em Manchester, né? Manchester City, Manchester United. Então, essa espécie de mariposa, ela gosta de habitar os troncos. Tem como lugar predileto os troncos das árvores. Aí, nessa região úmida, né, tem uma quantidade muito grande de líquens nos troncos das árvores. Então, você sabe o líquen, né? Aquela associação simbiótica entre algas e fungos, né? Então, os troncos claros, a presença dos líquens tornava esses troncos mais claros ainda, e o ambiente que essas mariposas gostavam muito, tá? Bom, só que aí chegou o predador. Na realidade, ele já estava lá. Então, essa espécie era o jantar, o almoço, o alimento preferido de algumas espécies de pássaros. Então se imagina no lugar desse pássaro, tá lá de longe procurando comida e olha para um tronco, tá? E tem as duas variedades de mariposa, a melânica e a clara. Obviamente que ele enxerga com maior facilidade, né? Preferencialmente quem? Tá? A melânica escura. Então ele havia acabado de encontrar o seu alimento. Então, nesse ambiente, tá, a melânica era predada preferencialmente. E a tendência é que diminuísse, tá, a quantidade desses indivíduos. E foi o que aconteceu durante muito tempo. Tá? Então, essa mutação, vamos supor que a variedade melânica tenha surgido por mutação. Então, não foi uma mutação muito favorável. Tá? A gente poderia, inclusive, chamar, tá, de uma mutação deletéria, que é o nome para a gente dar, que a gente dá, né, para uma mutação que coloca o indivíduo em maus lençóis. Então, essa mariposa escura estava em maus lençóis. Tá? Ela era predada preferencialmente e a tendência, inclusive, é que ela desaparecesse. Mas aí houve uma alteração no ambiente. Essa alteração foi trazida pela Revolução Industrial. Então a gente sabe que a Revolução Industrial foi movida a vapor. E esse vapor era produzido, né, pela queima de carvão, carvão mineral. E a queima do carvão mineral, primeiro, libera uma quantidade muito grande de dióxido de enxofre. Esse dióxido de enxofre, liberado na atmosfera, é tóxico para os líquens. Então, esses líquens começaram a morrer, desaparecer dos troncos. E, além do dióxido de enxofre, a queima do carvão mineral libera também fuligem. E essa fuligem, né, aquela substânciazinha escura, começou a impregnar os troncos das árvores. De maneira, né, que, né, a Revolução Industrial mudou a coloração dos troncos. Eles passaram a ficar enegrecidos. E essas mariposas continuaram a gostar de viver nesses troncos. Só que agora, olha, tá, houve uma mudança em termos adaptativos. Agora, esse novo ambiente, tá, favoreceu a variedade melânica, que se camufla. Tá? A variedade clara ficou em evidência e passou a ser a presa preferencial dos pássaros. Eles continuaram com fome, né? E, né, comendo a presa que ficava mais fácil, ficava mais visível. Então, inclusive, essa característica, né, ou essa situação no ambiente permanece até hoje. Então, uma mutação, uma característica que num determinado momento pode ser favorável, em outro pode passar a ser desfavorável. Tá certo? Então, é assim. Então, por isso que a gente fala que o ambiente que dá rumo para a evolução. As mutações, elas são aleatórias. Tem que tomar muito cuidado com isso. Você pode até induzir uma mutação. Com radiação, com substâncias químicas, mas você não pode dar direção para ela.
Olha, vou fazer uma mutação para isso ou uma mutação para acontecer aquilo. Não. As mutações até podem ser induzidas. A maioria das mutações, na realidade, acontece naturalmente com a duplicação do nosso DNA. Tá? Mas elas podem sim ser induzidas, mas não direcionadas. Então a gente afirma que as mutações são aleatórias. Elas acontecem, trazem características novas, e o ambiente que vai dizer, tá, se essa nova característica pode ser favorável ou desfavorável. Se ela for favorável, tá, torna o indivíduo melhor adaptado e ele vai sobreviver. Se ela for desfavorável, o indivíduo mal adaptado tende a não sobreviver, ou no mínimo, vai ter dificuldade para reproduzir e passar adiante as características. Então, esse exemplo do que a gente chama de melanismo industrial é um exemplo clássico, né, de evolução e que principalmente aconteceu num período curto. Então, mostra para a gente que as ideias do Darwin, né, acrescentadas da explicação moderna sobre a origem da variabilidade genética, realmente traz algo plausível, né, para explicar a evolução. Então, essa linha da seleção natural, hoje, né, conhecendo mais a fundo o processo de seleção natural, então a gente entende o surgimento de alguns indivíduos resistentes, como a seleção de superpragas. Então, a gente sabe que alguns insetos podem ser selecionados pelo uso de inseticidas. Então, você tem uma população que está crescendo. Uma população de insetos, vocês sabem que os insetos têm uma facilidade incrível para poder proliferar, eles se reproduzem com muita facilidade. Então, a tendência é o crescimento dessa população. Tá? Bom, vamos pensar nessa população de insetos como sendo uma praga que afeta a produtividade na lavoura. É muito comum isso. A maioria das pragas que a gente combate são insetos. Tá? E aí, num determinado momento, alguém aplica um inseticida, um agrotóxico, por exemplo. Então, ao aplicar esse inseticida, a tendência é que os insetos morram. Mas por causa da diversidade, a gente tem quase certeza que nem todos os indivíduos dessa população vão morrer. A maioria morre porque a maioria é sensível. Mas aqueles resistentes vão sobreviver. E olha, tá aqui, ó. O uso do inseticida, na realidade, fez um processo de seleção. Porque ao matar a maioria, eliminou, né, a competição. Aqueles insetos que sobraram, que conseguiram sobreviver, agora têm mais espaço e alimento à disposição, tá? E aí, com esse espaço e alimento, eles vão proliferar e você tem, né, o retorno ao crescimento, só que agora essa população está diferente. Nessa população, os indivíduos são todos resistentes a esse inseticida. Se você quiser acabar com essa praga agora, você teria que arranjar um outro inseticida. Então, é isso que o uso contínuo de inseticidas e agrotóxicos faz com as pragas. Tá? Seleciona variedades resistentes. Tá? E pior, e preocupação pior ainda do que com as pragas, é com os antibióticos. Porque a gente sabe que muitas bactérias são causadoras de doenças, infecções bacterianas. Tá? E já se descobriu há muito tempo que o uso de antibiótico ajuda a conter essas infecções. E hoje a gente já usa, inclusive, de forma abusiva os antibióticos, né? O que é muito ruim. Então, um conselho muito legal é que você só use antibiótico, tá, com receituário médico. E usar exatamente da forma prescrita pelo médico. Certo? Por quê? Porque o uso de antibióticos sempre seleciona bactérias resistentes. E é o mesmo princípio do uso do inseticida nos insetos. Então, você está doente, vai ao médico, ele descobre que você tem uma infecção bacteriana. Aí ele prescreve um antibiótico e você usa. Quando usa esse antibiótico, tá? Olha, as bactérias tendem a morrer. Mas se você tem indivíduos diferentes e resistentes a esse antibiótico na população, algumas dessas bactérias vão sobreviver. De novo, a seleção natural. Tá? Ao matar a maioria, esse antibiótico proporcionou espaço e alimento para que as bactérias sobreviventes possam crescer com facilidade. E ao crescer, olha, retorna, só que essa população agora é um pouco diferente. Os indivíduos aqui são todos resistentes a esse antibiótico. Bom, o antibiótico anterior, obviamente, não vai mais fazer efeito contra essa infecção. Então, você tem que procurar um novo antibiótico e, às vezes, tem que usar até uma combinação de antibióticos na tentativa de produzir algum efeito contra a doença.
Existe, inclusive, a possibilidade, gente, de nenhum antibiótico ser eficiente. Então, a indústria farmacêutica está o tempo todo procurando novos antibióticos na tentativa de conter o avanço das infecções bacterianas. Tá? E, ao mesmo tempo, é muito perigoso. Por quê? Porque é complicado. O uso de antibiótico, né, com receituário médico ou não, tá, sempre leva ao risco de selecionar bactérias resistentes. Então, quanto mais se utiliza antibiótico, maior a chance da gente selecionar bactérias resistentes. Então, por isso que a gente tem que, né, se ater ao conselho de que estou com infecção bacteriana, eu vou para o médico. Ele é que sabe que antibiótico tomar e como tomar. Tá certo? E aqui, modernamente, os cientistas criaram, né, uma expressão, né, tentando fazer uma analogia com a seleção natural. Bottleneck, o gargalo da garrafa. Tá? Então, como essa analogia, né, utilizando uma garrafa e o seu gargalo, pode dar exemplo para a gente, né, de como a evolução acontece. Então, tá aqui, ó. Tá? Então, você tem aqui no interior da garrafa, tá? Então, você considera um ambiente estável, propício para a população se desenvolver. Então, com um ambiente favorável, os indivíduos da população, né, vão reproduzir e vão diversificar. Então, a gente sabe, né, quanto maior a taxa reprodutiva, maior a produção de diversidade. Porque quanto mais os indivíduos se reproduzem, mais crossing over acontece. Lembra, o crossing over, ele antecede a produção de gametas. Tá? Outra coisa, as mutações, então, num ambiente favorável, não só a população tende a crescer, mas também tende a ficar mais diversa. Tá? Então, é isso que um ambiente favorável e estável proporciona. Tá? O crescimento de indivíduos em termos de quantidade e qualidade. Tá? Bom, mas aí surge uma mudança no ambiente. Então, essa mudança ambiental, gerando dificuldades, trazendo problemas, seria o gargalo da garrafa. Então, nesse gargalo aqui, olha, tá, surgem as dificuldades que vão selecionar os indivíduos mais aptos. Só aqueles indivíduos, dentro dessa diversidade toda, só os indivíduos com características mais favoráveis para resolver os problemas é que vão sobreviver. Aqueles indivíduos que não têm as características adaptativas, né, que têm, né, as características deletérias, vão ficar pelo caminho. Então, né, depois desse evento, olha, o que aconteceu com essa população? Ela foi selecionada. Mas de verdade mesmo, apenas os mais aptos vão sobreviver. Então, vai diminuir a quantidade de indivíduos, porque os menos aptos, que faziam parte da população original, já não estão mais vivos. Então, diminui a quantidade de indivíduos dessa população. E também diminui a diversidade, gente. Porque, havia uma diversidade de características, mas nem todas as características foram contempladas. Aqueles indivíduos com características, né, menos adaptativas ou não adaptativas ficaram pelo caminho. Então, a diversidade também diminui. Então, se aparecer alguma questão ou alguma situação que compara a seleção natural com o gargalo da garrafa, é exatamente isso que acontece. O gargalo, né, a hora que o líquido chega no gargalo, é como se ele estivesse passando por dificuldades. Tá certo?